Eu tenho que falar, então, uma tarefa que foi atribuída de falar sobre o potencial democrático da Constituição de 88. Confesso que, diante do cenário atual, eu me sentiria mais confortável em ter tido o tema do professor Delamar, né? Falar muito mais dos impasses e da sociabilidade travada, né, que nós estamos agora presenciando, né? Então, a tarefa ficou um pouco mais complicada diante dos acontecimentos mais recentes da nossa história, né? Mas, enfim, eu acho que é possível falar da Constituição dos potenciais democráticos, e há vários potenciais democráticos. Eu vou tentar apresentá-los aqui, né? Mas eu tenho uma certa filiação à teoria crítica da sociedade, né? Da Habermas, Axel Honneth, Diana Force. Então, toda vez que você fala de potenciais democráticos, imediatamente você tem que também falar dos obstáculos, né, que impedem a sua efetivação, né? Claro, e a tarefa é mostrar como a Constituição está inserida numa dinâmica maior, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que tem que se destacar, que não dá para explorar inteiramente aqui, né? E eu também não preparei um texto tão sistemático como o do professor Delamar. O primeiro ponto é tem que situar, para falar de potenciais democráticos da Constituição, tem que situá-la dentro de uma certa imagem de sociedade. Perceber que as sociedades são ordens normativas, que são ordens de justificação, né, perpassadas por disputas de poder, né, conflitos políticos, né, e há diferentes níveis de normatividade que estruturam uma ordem social, né. Você tem uma normatividade ético-cultural, uma normatividade moral mais difusa, há certos parâmetros de legitimação política, há uma dinâmica econômica e há uma normatividade jurídica, né? Eu acho que é importante perceber, né, que é um conjunto de normatividade que vai explicar a reprodução material e simbólica da sociedade. E isso é feito, geralmente, uma normatividade que está em constante disputa, em conflitos sociais e lutas políticas, né? Alguns conflitos sociais não se transformam em lutas políticas, né? Porque eles justamente são criminalizados antes, mas, em geral, há disputas políticas em torno do sentido dessa normatividade, né? Então, no meu modo de ver, né, tentar explorar o exercício de explorar o potencial democrático da Constituição demandaria muito mais esforço do que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma coisa mais simplificada, né? Implicaria situar essa Constituição de 88, né, vê-la como uma das dimensões dessa normatividade, né, geral, né, é uma narrativa de justificação que está sempre em disputa, né, e aí eu acho que tem que ter claro, né, que não tem uma leitura formalista da Constituição, né, não acho que é um texto também acabado, assim, eu acho que na verdade, eu entendo muito mais ela como um espaço de razões que está em constante disputa, porque há uma luta pela interpretação de normas, né? Isso a gente vê o tempo inteiro, né? Então, eu teria que ver, então, por que esse espaço de... uma grande tarefa é mostrar que esse espaço de razões tem potenciais democráticos. Isso, no primeiro momento, eu vou tentar mostrar isso, fazendo uma comparação entre o próprio texto constitucional, vou me referir a alguns momentos do texto constitucional, né? Eu acho que tem que ver, então, o que é essa narrativa, como é que ela está, de fato, institucionalizada, né? Que está inserida nessa Constituição de 88, né? Eu gostaria de inserir ela num momento um pouco maior, do que na literatura se chama de constitucionalismo democrático latino-americano. Então, meu primeiro esforço é mostrar que tipo de constitucionalismo é esse, comparando ele brevemente com o modelo mais hegemônico de constitucionalismo, que é o americano, e ver um pouco as diferenças que há ali, né? E, em segundo, esse vai ser um primeiro momento dessa minha fala, né? E um segundo momento é relacionar, então, essa normatividade inscrita no texto constitucional, que aponta para uma certa ideia de democracia, né? Vendo um pouco uma dinâmica mais ampla e apontar algumas coisas que, ao meu ver, impedem o enraizamento social da Constituição, enraizamento social no sentido mais amplo de sociedade, né? É claro, eu acho que, como filósofo, sempre tem um nível conceitual, né? Então, eu estou situando como é que eu entendo a Constituição, qual é a minha imagem que eu tenho dela, mas agora acho importante falar o que eu entendo por democracia, né? Para justamente o meu parâmetro, né? Para mostrar isso. Eu acho que ao longo da história, foi se consolidando um certo núcleo histórico, conceitual, que está sempre presente quando alguém fala de democracia. A democracia não é
meramente um regime político-jurídico. Ela é, acima de tudo, uma certa forma de integração social, uma forma de vida, que é ancorada no seguinte ideal, eu diria, né? A ideia de uma condução consciente da vida em práticas coletivas de autodeterminação, de autorrealização pessoal, a partir do uso público da razão entre cidadãos que se veem como pessoas livres e iguais, que deliberam praticamente, não tecnicamente, sobre os mais variados assuntos da vida coletiva, que envolvem tanto questões de reprodução material, quanto de reprodução simbólica da sociedade. Essa ideia da democracia que está já nos primórdios, que não estão na Grécia, primórdios dos povos primitivos, onde atualmente os povos mesopotâmicos, onde atualmente fica o Iraque, que tinha essa ideia de assembleias populares, né, autônomas. A ideia de soberania popular a partir de pessoas discutindo e deliberando praticamente sobre os assuntos. Eu acho que essa ideia ela vai adquirindo diferentes configurações institucionais e há vários modos de torná-la efetiva. Então, esse é o meu critério, que tipo de... como é que essa ideia conceitual está mais ou menos enraizada na nossa Constituição, no texto dela, né? Num certo tipo de constitucionalismo. E ele é um pouco diferente do constitucionalismo americano, né? Acho que não quero aqui dar lições elementares de filosofia, né? Mas em traços bem genéricos, né? O que é esse modelo hegemônico do constitucionalismo clássico, de matriz liberal, que se cristaliza nos Estados Unidos? A ideia, né, de que você tem um ordenamento jurídico que está preocupado principalmente com o quê? Com a ideia de possibilitar as pessoas viverem em relações sociais, políticas e jurídicas, econômicas também, não arbitrárias. Você criar um espaço de proteção da autorrealização individual. Eu não entendo isso de forma, eu entendo talvez mais republicano, no sentido de uma liberdade como não dominação, né? Para você criar, e aí se institucionaliza vários mecanismos de tomar a decisão, né? E a ideia principal ali é fixar um conjunto de limites, né, para mecanismos de violência arbitrária, limites para formas de violência arbitrária. Então, a ideia é, vamos institucionalizar o monopólio legítimo da violência, vamos institucionalizar processos de tomar a decisão coletiva, de elaboração legislativa, separação de poderes, aplicação da lei em casos concretos, né? E a questão é meio que fazer uma separação, né, entre, de um lado, questões constitucionais mais fundamentais, que não estão no torvelinho da política cotidiana, que vão ser tratadas de uma certa maneira, né? Então, você tem a ideia de retirar certas questões, digamos, da agenda política mais corriqueira. Você fixa ela, né, colocando limites para o exercício do poder da legislação mais ordinária, né? Pensando aqui, então, eu acho que a preocupação principal desse constitucionalismo é criar uma sociedade não só justa, mas estável. E a justiça entendida no conjunto de direitos fundamentais que protegem essa autonomia pessoal dos indivíduos, entendida como liberdade como não dominação. E um dos traços desse constitucionalismo é muito difícil ali você promover emendas constitucionais. Ela é uma espécie ela tem baixo processamento de várias demandas que surgem da sociedade. Ela separa a grande política da política corriqueira. Eu acho que essa é a ideia principal, né? Você criar um sistema que cria fortes consensos sobre o que está dentro dessa agenda política mais fundamental, daquilo que faz parte da política corriqueira do jogo de poder mais cruel, né? Você tem que separar essas duas esferas, né? Eu acho que isso está muito presente em vários autores americanos, né? Está nos federalistas, né? Você tem que separar essas duas coisas, né? Vários textos dos federalistas de dificultar as mudanças institucionais, o famoso sempre é o federalista número 10, né? O texto do Hamilton e do Madison, né? É claro que os federalistas têm ali também uma outra contrapartida, que é o Jefferson, que é muito mais da soberania popular, né? Mas tem esses debates, né? Só para ter uma noção de como ela tem uma certa resiliência, mudanças institucionais, de 1789 até 1999, ela incorporou 26 emendas na Constituição, né? Ela tem porque você tem essa ideia de criar uma estabilidade política. A ideia por trás a função do direito é criar expectativas de comportamento legítimas que estabilizam uma certa ordem social.
Você não pode ficar mudando isso o tempo inteiro, né? Isso vai ferrar a confiança do cidadão na lei, né? Se você o tempo inteiro está mudando ela, não há por que você ficar seguindo, né? E, claro, você tem esse famoso, para além dessa ideia de proteção dos direitos individuais, tem uma noção de controle de constitucionalidade a partir da revisão judicial, né? E a relação tensa que ela vai ter com o que a gente poderia chamar de soberania política popular, mais ampla. Você tem uma certa resistência ali, né? E a ideia, né, era que as cortes de justiça devem, então, ser consideradas essas guardiãs de uma Constituição limitada contra o predomínio do legislativo. Você tem uma certa independência, então, dos juízes, constitui igualmente um requisito para resguardar a Constituição e resguardar os direitos dos indivíduos dos efeitos de maus humores que conjunturas particulares desenham sobre os homens, de influência e disseminam entre os povos. Na verdade, essa é uma citação do Hamilton, né? Colocando justamente essa ideia, né? É claro, a revisão judicial ela sempre está, no caso dos Estados Unidos, ancorada no que eu poderia chamar de uma esfera pública jurídica, em que você constitui um espaço de justificação. Pouco mais, desculpa a crítica farei aos nossos, mais com justificações mais bem assentadas do que as nossas, né? Uma esfera pública de justificação, que o John Rawls chamaria de uma razão pública, que é a razão do corpo dos cidadãos, e há essa preocupação de criar isso, né? As decisões não são necessariamente monocráticas, né? E você tem uma precedência, então, desse arranjo constitucional, dessa grande política em relação aos demais, né? Eu acho que isso é claro no constitucionalismo americano, né? Bom, aí essa literatura que eu estava me referindo, que analisa o constitucionalismo latino-americano, diz o seguinte: aqui, em geral, há uma coisa um pouco diferente, né? Você tem muito mais uma susceptibilidade da Constituição a mudanças políticas, né? Ela é muito mais suscetível. Então, aparentemente, isso a gente poderia pensar, então, que ela é mais suscetível à soberania popular, né? Mas não foi necessariamente nessa direção que as mudanças constitucionais na América Latina, em geral, aconteciam, né? Aconteciam muito mais para bloquear a mobilização popular, né? Quer dizer, você tem as mudanças políticas sempre tiveram um impacto muito grande nas constituições, né? Mas esse impacto, né, nunca, ou raramente, foi, eu diria, democrático, dentro daquela minha definição de democracia, né, tendo levado muitas vezes, não poucas vezes, a grandes rupturas constitucionais. Então, você tem em geral, né, as constituições desse novo constitucionalismo são mais híbridas, né? No caso específico da Constituição brasileira, né, por exemplo, pensando num debate famoso nos anos 80, né, no mundo acadêmico, debate entre liberais e comunitaristas. Há um estudo, acho conhecido de todo mundo, né, da Gisele Cittadino, do FRJ, né, que fez um estudo. Vai ser a conferencista que vai encerrar o Congresso. Poxa, então estou em boa companhia, né? Então, ela mostra como é que essas várias ideias normativas foram se escrevendo na Constituição, tanto princípios liberais como princípios comunitários, que dá uma dificuldade em entender qual é a particularidade desse constitucionalismo, né? E, claro, eu acho que no Brasil a primeira coisa que tem que perceber nessa Constituição de 88, para explorar seus potenciais democráticos, é que ela mesma é um diagnóstico. Diagnóstico do quê? Do que a precedeu, que é a Constituição autoritária. Então, quais são as medidas importantes do ponto de vista dessa ideia de democracia, né? Ela proibiu a tortura e as medidas contrárias ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, melhor falando, né? Reestabeleceu o voto direto e secreto, reordenou o critério de funcionamento dos partidos, assegurou uma proteção às liberdades básicas, institucionalizou medidas antidiscriminatórias, diversos mecanismos de participação política, reordenou o pacto federativo e a autonomia municipal, deu garantias sindicais e sociais. E por isso eu falei que é difícil falar do potencial democrático diante do que está acontecendo, né? E mais, todo esse repertório que todos nós conhecemos, de educação, saúde, trabalho, descanso, segurança, previdência social, maternidade e o Sistema Único de Saúde. Há uma reordenação geral disso, e eu acho que ali, ali eu acho que dá para vislumbrar um certo potencial democrático,
Eu acho que em 3 níveis isso acontece, né? Eu acho que há 3 características que eu apontaria da Constituição de 88, né, que me parecem apontar para um potencial democrático, né? Ao lado de um catálogo de direitos sem precedentes, né, que eu acabei de mencionar aqui, né, há também uma forte ampliação, e isso é uma diferença em relação ao constitucionalismo americano, eu diria, né, uma forte ampliação dos direitos em direção a comunidades tradicionais, a grupos coletivos, né, o que altera o desenho de quem são os sujeitos da comunidade política. Não são exclusivamente os indivíduos, né, mas tem uma série de outros grupos, né, povos indígenas, quilombolas, né. Eu estou pensando nesse formato. Você altera ali, ela tem uma dinâmica maior de inclusão, né. Eu acho que esse livro tem vários artigos eu vou só citar os direitos dos povos indígenas. Perdoe-me, eu não estou pregando já para pessoas que já sabem o repertório, né. O artigo 20, 22, 129, 216, 231, 232. Eu só queria mostrar que eu li a Constituição e fui lá, para não dizer que eu estou falando em abstracto, quando eu disse que é o texto constitucional, né? Quer dizer, o artigo 20, né, as terras indígenas pertencem à União. Artigo 22, bom, não vou falar, está aqui se alguém perguntar, né? Quer dizer, a ideia do reconhecimento, né, dos costumes, línguas, crenças, tradições, né, etc., desses grupos coletivos, né? Da autonomia. Isto, eu acho que muda. Você tem várias garantias da posse da terra, né? Claro, ainda não há o que seria, não há uma reivindicação ainda por direitos de autogoverno e autolegislação local, como seria caso, por exemplo, do Canadá e outros lugares onde os grupos indígenas lutam por essa autonomia um pouco diferente, mas não é o caso aqui, né? Isso dá uma maior pluralidade da cidadania. A cidadania fica mais plural. Então, esse é o primeiro movimento que eu acho importante da Constituição. Acho que devia ampliar. Um segundo aspecto, eu acho que muito destacado na literatura, né, no texto constitucional, a ampliação dos fóruns de participação. Quais são essas formas que foram realmente instauradas? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, os conselhos de políticas públicas na área de saúde, assistência social e políticas urbanas, os planos diretores municipais e, inclusive, a participação popular nas comissões parlamentares. Provavelmente há mais, né? Eu só estou citando aquelas que eu não fiquei tanto tempo lendo a Constituição, mas a parte que eu li é isso. E aí eu coletei um dado para mostrar também que nós não estamos necessariamente em uma crise da democracia, nós estamos nos impasses da democracia, né? Porque há vários focos de resistência e de mobilização popular. O IPEA, né, eu peguei isso no IPEA, existem hoje no Brasil aproximadamente 1.500.000 conselhos. Participam, a gente contar que cada conselho deve ter, em média, 10 pessoas, né? Participam 10 milhões de pessoas, participam diretamente na discussão da normatividade, né? Isso não é pouco, né? Eu poderia citar aqui as formas de vida associativa, os vários grupos dos movimentos sociais, etc., etc. Quer dizer, a Constituição de 88, ela permite também uma redefinição da soberania popular, do seu exercício. Então, ela criou uma pluralidade da comunidade política, colocando mais atores, e aqui ela cria mais fóruns institucionais de participação, né? Isso está lá no texto, né? E, claro, uma outra coisa importante, que eu acho uma outra inovação, que vai para o bem e para o mal, é a autonomia do judiciário, que vai dar em 2 linhas, né? A ideia de ação direta de inconstitucionalidade, no artigo 103, né? Isso também mostra que você tem novos atores, que nem toda mudança política tem que passar, ou você tem uma possibilidade de pensar uma democratização direta da administração pública, né? Não sempre pelo caminho moroso do legislativo, né? É claro que isso também vai dar em outras coisas, a autonomia do judiciário que nós estamos presenciando, né? Abriram as porteiras para, não a discricionariedade, mas, eu diria, a pura e simples arbitrariedade, né? O que eu gostaria de dizer, então? Eu acho que há potenciais nessas 3 esferas, né? A autonomia também do Ministério Público, etc., que mostram esse potencial, né? Eu acho que não devemos ler isso de forma formalista, no seguinte sentido, né? Uma vez posto na Constituição,
estamos salvos, né? Agora a Constituição meio automaticamente vai se impondo, a regra é clara, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Nem no futebol a regra é clara, né? Há uma disputa constante, né, de como se interpreta isso tudo. Como é que se dá essa interpretação, né? Mas o que eu acho importante defender agora, e essa foi a convocação que o Samuel fez para mim, nós temos que defender a normatividade jurídica inscrita na Constituição, no seguinte sentido, não num conjunto de regras claras, que basta qualquer um de nós ir lá, pegar e aplicar numa espécie de positivismo meio tacanho, né? Não, a Constituição, na verdade, constitui um marco de referência, uma espécie de gramática da vida social, importante, que está disputando com outras, e ela é um campo de referência para lutas por mais direitos, para reivindicações de diversos movimentos sociais, para discussão sobre desigualdade de renda e riqueza, a preservação de recursos ambientais, disputas sobre o espaço urbano, lutas por reconhecimento e lutas por mais serviços públicos. Eu acho que se há uma coisa que a Constituição de 88 coloca, né, é uma mudança profunda nessa organização dos direitos fundamentais, né, que aponta, na verdade, em direção ao modelo de estado de bem-estar social. Quer dizer, isso, eu vou logo mostrar que também é o calcanhar de Aquiles do negócio, né? Ela aponta para isso. Ela é uma espécie de referência, um marco de referência, uma gramática a ser disputada, né? Eu enfatizo isso porque eu vejo também muitos discursos, né? Não só discursos, digamos, vamos falar aqui à direita, no sentido de dizer, olha, não cabe isso aqui, nós temos que voltar, fazer uma nova Assembleia Constituinte de notáveis, né, essas coisas todas, né? Mas também há um discurso forte de certos setores supostamente progressistas, né, que caem nessa ideia da desconstrução, a ideia da grande recusa, o fundamentalismo da grande recusa. Vou sair do sistema, direitos formais assegurados são inócuos, eles são, usando mal a palavra do famoso crítico literário Roberto Schwartz, são ideias fora do lugar, não cabem aqui. Na verdade, lutar por direitos é regressivo, porque o direito é uma estrutura repressiva, etc., etc. São os famosos da grande recusa, que querem sair do sistema. Só que isso não é... Eu acho que esses direitos que eu acabei de situar, a própria Constituição como narrativa, ela é um resultado de disputas concretas da sociedade, né? Não podemos dizer que essa armação do Estado constitucional democrático, que ele tem, em sua configuração entre Estado, cidadania, território, soberania popular, etc., que isso é uma estrutura repressiva, que nós temos que agora pensar em novas formas mais anarquistas de organização, etc., ou em formas mais decisionistas de resolver os problemas, que é, digamos, o lado populismo de direita ou populismo de esquerda, né? Eu acho que tem que preservar essa gramática. Por quê? Porque pessoas morreram por isso. Direitos civis não nasceram do céu, assim, de uma hora para outra, né? Pessoas deram seu sangue por isso, ao longo da história, né? No Brasil, idem. Eu acho que tem que se fixar nessa narrativa e levá-la a sério. Então, esse é o primeiro ponto. Mas também não podemos ser polianas, né? De perceber que ela está, na verdade, inserida em outras disputas. E aí uma série de obstáculos que estão inscritos. O próprio texto constitucional tem momentos ali que ele trava o que eu chamaria de democracia, e eu acho que o grande problema da Constituição de 88, eu acho que apontado por vários estudiosos, é a separação de poderes, o seu desenho institucional da separação de poderes, que parte também do diagnóstico, que é o seguinte: legislativo é paquiderme, devagar, corrupto, etc., etc. Vamos fortalecer o presidencialismo e o judiciário, que só ali vão acontecer as mudanças. Porque se a gente apostar no legislativo, não vai funcionar. Foi assim que ela se origina. Então, você tem ali vários problemas, né? Vários tipos de problemas, eu acho que não preciso mencionar. Então, você tem, já no próprio desenho, né, um pouco... Ela não é um sistema de... Nossa separação de poderes não é o sistema de freios e contrapesos americanos, né? Pelo menos não é assim que eu vejo, né? Claro, isso tem a ver lá com o diagnóstico de sua origem, né? Essa desconfiança em relação ao legislativo, que vai levar a uma certa preponderância ou das iniciativas do presidencialismo ou do judiciário.
FHC propôs 96 emendas, né, constitucionais, quase todas voltadas para a privatização. Né? Mas, quer dizer, isto, em contraste com o constitucionalismo americano, quer dizer, em um século, aquele dado que eu citei anteriormente, né, você teve quantas emendas? 26, né? FHC, eu acho que, não sei o número exato, agora me fugiu, mas tem uma porrada. Né? O Lula, a mesma coisa. Né? Os governos, há uma ênfase nessa ideia. Isso, de um lado, politiza a Constituição, que pode ser um lado positivo, mas também pode ser um lado negativo, né? No sentido de que você não consegue mais ver a Constituição como um produto de dinâmicas sociais efetivas, mas, ou, Constituição não, as leis em geral, né? Mas como uma armação muito voluntarista. Né? Então, você tem essa ideia do presidencialismo forte. Né? Quer dizer, eu acho que a Constituição meio que manteve as mesmas competências, né, e atributos que o presidente tinha na época da ditadura. Né? Não houve tão... Claro, isso tem a ver também com a influência dos próprios... não sei se... eu ainda chamo de ditadura. Eu sei que o Toffoli disse que era um movimento de 64, né? Mas eu acho que não encampo essa tese. Né? Não acho que é um movimento meramente. Né? Então, manteve isso. E eu acho que também a hipertrofia do judiciário, que vai levar a outras dinâmicas, né, de judicialização da política, ou de politização do judiciário, as duas coisas meio dialeticamente pensadas, e também uma enorme litigiosidade na sociedade e tal. Né? Claro, não estou dizendo que essa litigiosidade não é importante, porque, afinal de contas, a linguagem da justiça é o que nos restou. Né? Por quê? Porque aí vem outro obstáculo que impede a efetivação do potencial democrático inscrito na Constituição, que é o seguinte: nós temos uma cultura política pública. Eu estou me referindo tanto à esfera pública do judiciário quanto à esfera pública formal do legislativo, não à esfera pública mais difusa da sociedade civil, que eu acho que nós temos uma prática de associações civis muito rica. Eu estou pensando nesses dois territórios de baixíssimo teor democrático, né, que bloqueia, digamos, o ímpeto, o ideal de uma condução consciente da vida em práticas de autodeterminação, que aponta para esse modelo de sociedade do estado de bem-estar social. Bloqueia isso fortemente. Né? Você tem um sistema político organizado em partidos que são mais ou menos agrupamentos de pessoas, assim, grupelhos, que se organizam em torno de certos interesses fundamentais. São raros os partidos que tenham, de fato, uma estrutura, tem uma imagem clara de sociedade, uma agenda pública clara. São poucos. Né? E você tem um jogo de sistema de partidos que favorece enormemente o troca-troca, né? Então, isso é um primeiro ponto. Né? Você tem, na verdade, grupos de interesse que capturaram vários setores do Estado, vários complexos do Estado, né? Que constantemente procuram neutralizar essa mobilização popular que está inscrita lá no texto. Né? E há um sistema político blindado. Né? Ele se tenta o tempo inteiro se blindar diante de coisas que vêm de fora. Né? Então, essa cultura política trava enormemente a efetivação. Né? E eu acho que tem também uma outra dimensão que eu acho que tem que pensar os potenciais democráticos da Constituição, né, e a sua não efetivação. Ela está inserida numa dinâmica societária maior, e aí não dá para negligenciar o papel que a esfera pública mais midiática desempenha nisso. Né. Eu acho que nós temos que o Habermas diria, né, nós não temos uma esfera pública que discute cultura, sociedade, economia, mediante razões. Nós temos o contrário, nós temos uma esfera pública muito mais especializada em reproduzir a lógica do espetáculo, né? Da apresentação bombástica. Se especializou no quê? Né? Em apresentar uma sucessão de escândalos, de denuncismos, etc, etc. Mas aí por quê? Para um público que é encarado como consumidor de notícias, de informações. Né? Não há menor interesse em discutir, mediante razões, medidas concretas. Né? Não há, então, você tem esse bloqueio também. Né? E mais, eu acho que a esfera pública do judiciário, me perdoem aqui o tom um pouco literário que eu vou falar agora, composta por quem? Por heróis de toga que, disputando gramas de publicidade no teatro de absurdos jurídicos. Para um leigo como eu, né?
Não sou especialista. Você olha para o modo como são lidos os votos no Supremo, né? Não sou inteiramente burro, né? Você olha para, sei lá, lembremos o voto eu sempre cito o voto da ministra Rosa Weber no habeas corpus. Aquilo era eu assisti do início ao fim, eu me torturei. Fui um dos que me torturou, assisti do início ao fim, né? Assisti. Sabe que você fica no final pensando assim, bom, agora vai para onde? Não pode ser assim um voto, né? O voto tem que ter uma demonstração clara, tem que ser um espaço de razões, argumentos que falam linguagem decente, né? Em que você, então, apresenta as razões, né? Ela tem que ser um espaço de justificação. E aí ela não é isso. Isso vai ferrando a ideia de condução consciente da vida, porque você não sabe o que está acontecendo. Apenas às vezes a mesma referência é usada por dois juízes diferentes, né? O ministro Fux fez isso, né? Então, você tem isso dificulta enormemente pensar a efetivação do potencial democrático. E um outro problema, né, que é mais amplo, né? Você tem também um certo tipo de esfera de mercado, no sistema de mercado, que também vai criando uma série de obstáculos, né, especializado em capturar setores do Estado, né, que criou o que nós chamamos aqui de, Lazzarotti chama assim, né, de capitalismo de laços, né. Não é competitivo. Esse negócio de economia de mercado, reformas liberalizantes, isso é conversa fiada. O que se quer mesmo é um capitalismo de laços não competitivo. Você se inscreve nas lógicas, tanto do judiciário quanto do legislativo, você se inscreve ali dentro, captura os setores que te interessam, e não vai a ideia não é competir, né? A ideia é você ter abocanhar o fundo público, né? Eu acho que, então, você tem que ter, para fechar meu arrazoado, que eu prometo, escreverei de forma mais sistemática, com referências, né, como faz um bom trabalho acadêmico, né, referências vastas sobre isso, vastas dessas indicações, né, para dizer o seguinte, né, acho que há potenciais democráticos da democracia, né, mas, como eu estava dizendo, não podemos falar disso sempre em abstracto só, né. Acho que tem que mostrar mais qual é a efetividade da Constituição, né? E ela, longe de ser uma ideia fora do lugar, ela tem um lugar, mas só que, como diz o Schwartz, é um lugar sempre de segunda ordem. É como se a gente simulasse ela o tempo inteiro e não a levássemos a sério, né? Então, é a mesma coisa que o Roberto Schwartz escreve lá, mostrando no Machado de Assis, né? Você tem ideias super avançadas dos ideais liberais emancipatórios da Europa, encampados pela elite cultural, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma realidade brutal de servidão e escravidão. Ou a lógica do favor das classes urbanas, né? E a escravidão em geral, né? Aí ele pergunta, mas como é que isso funciona? O pior exercício é dizer assim, não, no Brasil não funciona. Nós não, que é o que se começou a chamar sociologia da ausência. Não temos Estado democrático de direito, não temos liberdade, não temos. Esse é o pior dos exercícios. Você tem que tentar explicar alguma coisa pelo aquilo que lhe falta. Isso é exercício idealizante do ponto de vista da filosofia, é um exercício inócuo, que não compreende o entrelaçamento entre ideia e realidade. Essas ideias ocupam um lugar aqui, e a gente tem que explicitá-las em sua ambiguidade, né? No seu campo de disputas, né? Então, elas funcionam tanto do ponto de vista de acalmar as pessoas, dizendo assim, tudo está bem contigo, afinal de contas, você tem os teus direitos, né? Por enquanto. Por enquanto temos, né? Tem os seus direitos, mas está reclamando do quê? Tudo está já segurado, né? Então, ela funciona de forma ideológica, mas não devemos pensá-la dessa maneira. Tem que pensar como estou tentando mostrar aqui, né? Há, de fato, uma ideia normativa embutida ali. Eu acho que vale a pena encampar essa ideia. Mas em disputas, só que tem que ser disputa política, né? A gente vai ter que ir para o espaço público disputar a gramática da Constituição, que é o modo como nós sedimentamos nossas experiências duras de criar expectativas de comportamento legítimas, que eu preciso mobilizar quando estou sendo injustiçado. Não podemos abandonar isso, né?
Obrigado.